Às 7h10 o violoncelo do quarteto ainda afinava quando cruzei o portal do Salão Magnólia. As guirlandas de pinho perfumavam o ar com uma mistura de resina e alecrim. Sobre as mesas, velas dentro de cilindros de vidro projetavam os círculos quentes que competiam com as luzes frias da árvore central. Um pinheiro altíssimo, trazido de Gramado, decorado com fitas de linho e cartões com nomes de doadores. Uma garotinha, de no máximo 6 anos, esticava-se na ponta dos pés para pendurar um desenho torto de uma rena em um galho baixo. Um fotógrafo capturou a cena. O flash transformou por um instante o salão inteiro em um cartão postal congelado. Antes de continuar, de onde você está nos acompanhando? E se essa história tocar você, não se esqueça de se inscrever. Ainda tenho muitas outras para contar. A confraternização anual da Fundação Valdívia era, todo mês de dezembro, o ritual que blindava a imagem da família. Empresários, fornecedores, jornalistas de sociedade e 2 ou 3 políticos, os de sempre, circulavam com taças de ponche especiado e sorrisos milimetricamente calculados. Escolhi um vestido azul marinho, de decote canoa, tecido opaco que absorvia a luz como uma promessa. Prendi o cabelo em um rabo baixo. A presilha de prata, que foi da minha avó, repousava na minha nuca, fria como um pensamento lúcido. «Camila, você chegou», disse Sofia, minha prima, beijando o ar ao lado do meu rosto. «Sua mãe está ali, com a mesa dos padrinhos, e...» abaixou a voz. «Estão perguntando de você.» «Para o bem ou para o mal?» perguntei com um sorriso que só mexeu os lábios. «Para ver você», disse, fugindo. «Vou buscar mais canapés.» Caminhei entre ternos escuros e perfumes conhecidos. O som das colheres batendo contra as taças anunciou que meu pai estava prestes a falar. Vi-o de pé, ao lado do púlpito, com a dignidade de maestro herdada de seu pai. Minha mãe, impecável em seu vestido marfim, assentia com a cabeça sustentada por um pescoço que conhecia de cor o peso das aparências. Meus irmãos, Rodrigo e Mariela, ladeavam o pequeno palco. Ele com sua mistura de arrogância e charme forçado. Ela com um brilho novo nos olhos que só entendi mais tarde. Aproximei-me o suficiente para ouvir sem ser vista. O quarteto silenciou. Um silêncio tenso e elástico tomou assento na sala. «Amigos, parceiros e família», começou meu pai. «Obrigado por estarem conosco nesta noite que para nós é mais do que um evento, é um compromisso público com a cidade que tanto nos deu. Como todos os anos, a Fundação Valdívia encerra suas campanhas com esta confraternização, mas desta vez fez uma pausa que aprendeu em seus cursos de oratória. Queremos falar não apenas sobre o que fazemos lá fora, mas sobre o que protegemos aqui dentro, a união. A palavra união pairou no ar como um balão metálico. Vi minha mãe apertar a mão dele por um instante. Rodrigo se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Mariela. Ela assentiu, sem olhar para mim. Às vezes, continuou meu pai, o bem da família exige decisões difíceis, decisões que nem sempre são compreendidas por quem está de fora, mas que quem ama de verdade sabe tomar. Por isso, e após conversas com todos os membros do nosso círculo mais íntimo, queremos comunicar que, neste ano, e pelo tempo que for necessário, decidimos que Camila não participará das nossas celebrações de Natal. Não sentiu o golpe, ouviu. Um zumbido cristalino atravessou minha cabeça, como se o salão tivesse girado e eu ficasse no centro, magnetizada. Algumas cabeças se viraram. O fotógrafo, profissional, abaixou a câmera. A menina do desenho puxou a manga da mãe. «Quem é Camila?» Meu nome, ali, na frente de todos,
pronunciado com a frieza de um comunicado interno, passou de boca em boca. Vi lábios formando Camila, com curiosidade, pena, alívio, uma mistura que até hoje descrevo como o perfume da traição pública, doce por fora, sintético por dentro. Todos concordamos, completou minha mãe, aproximando-se do microfone com o sorriso certo. Não se trata de exclusão, mas de um ato de amor em forma de limite. Camila precisa de um tempo para... E usou aquela palavra que sempre escolhia para não dizer nada. Se reencontrar. Reencontrar. Como se eu fosse um rio caprichoso que decidiu morder margens não autorizadas. Não me movi. Respirei pelo nariz. Contei até 4, como me ensinou a psicóloga quando quis aprender a não dizer tudo. O tecido do vestido na altura do externo mexeu-se levemente com meu pulso. Apertei a presilha fria com 2 dedos. Numa mesa próxima, uma senhora de batom vermelho sussurrou: "Coitadinha!" Notei a taça de vinho na mão dela. Um tinto jovem. Pobre vinho, pensei. Obrigado pela compreensão, finalizou meu pai. A família vem sempre em primeiro lugar. O quarteto retomou um clássico natalino, com o entusiasmo obediente dos músicos mal pagos. Os aplausos foram escassos, corteses, suficientes. Rodrigo desceu do palco com um sorriso inconfundível, o de quem acredita que venceu. Viu-me procurar entre os convidados. Fiquei imóvel. Ele me encontrou. Sustive seu olhar pelo tempo exato que ele levou para se perguntar se eu acabara de engolir em seco ou de afiar uma lâmina. Dei 2 passos para trás, depois 3 em direção a um corredor que levava à sacada. As luzes da cidade pareciam uma constelação recortada pelo perfil escuro do morro. O corrimão de ferro tinha a aspereza das coisas que duram. Apoiei os cotovelos, deixei a clutch sobre o mármore e abri o forro interno, onde havia guardado, dobradas com precisão cirúrgica, 3 folhas e um conjunto de fotos impressas. A primeira página trazia o timbre do cartório 128, protocolo 14.632-B. Procuração ampla para atos de administração e litígios outorgada pela Fundação Valdívia à senhora Camila Valdívia Ortiz. Assinaturas em tinta preta, selo seco, rúbrica do tabelião com aquele traço que parece uma onda. A data, 12 de maio. A segunda página, trecho da ata do Conselho número 142, realizada em 3 de setembro. Fica aprovada a atualização das assinaturas conjuntas A2 para contas operacionais e A3 para fundos fiduciários, mantendo como procuradora autorizada a senhora Camila Valdívia Ortiz para a instrução de bloqueios preventivos em caso de irregularidades. Votação: 3 a favor, meu pai, eu, Mariela. 1 abstenção, Rodrigo. Um detalhe que Rodrigo nunca leu. Um daqueles anexos que todos assinam cansados, confiantes, acreditando que os apêndices são como letras pequenas do destino. Ninguém lê até virarem manchetes. As fotos eram do restaurante onde, em agosto, vi Rodrigo usar um cartão da fundação para pagar um relógio estrangeiro que não estava em nenhum orçamento. Tenho a delicadeza de não mencionar marcas. Tenho a memória de anotar tudo. Peguei o celular, abri o e-mail com o assunto Instrução de Bloqueio Preventivo, Contas Fundação Valdívia, endereçado a compliance@bancopatriarca.com.br, com cópia para a oficial de conformidade que conheci num fórum de PLD, Prevenção à Lavagem de Dinheiro. No corpo do e-mail, 4 parágrafos medidos como receita de pão,
Listava contas, limites, base legal e, acima de tudo, a palavra que os bancos amam como crianças amam açúcar: documentação anexa. Não enviei. Deixei nos rascunhos, como uma granada com pino intacto repousando na sombra do envelope. Guardei as folhas, toquei a presilha da minha avó. Tempo para se reencontrar, repeti em voz baixa, e o vapor da minha respiração desenhou uma nuvem diante de mim. Ouvi passos atrás. Soube que era minha mãe pela maneira como o salto hesita antes de tocar o chão. Minha mãe anda como se pedisse desculpas ao piso. Camila, disse sem chegar ao meu lado. Foi melhor ter dito agora. Se fosse no dia 24, seria um drama. E o que foi isso, então? Perguntei sem olhar. Uma comunicação. Não transforme isso em uma guerra. Não vale a pena. Você sabe que não vale. Virei levemente o rosto. O perfume dela, um jasmim limpo, quase clínico, me lembrou da manhã em que, aos 15, ela me penteou com dedos ásperos e disse que a vida elegante era a soma de pequenas renúncias. Já fizeram isso, respondi, em público, na sua confraternização, com os seus padrinhos. A fundação é de todos, e essa palavra, todos, soou como uma chave que não abre nada. Converse com seu irmão. Vocês podem resolver isso sem... Sem o quê, mãe? Deixei a pergunta no ar. Diga por completo, por favor. A boca dela se contraiu em uma linha quase invisível. Sem escândalos. Uma risada subiu ao meu peito e a mantive ali, contida num gesto neutro, aprendido em reuniões com fiscais e auditores. Não se preocupe, se eu fizer algo, será para evitar escândalos. Ela interpretou isso como uma rendição. Aproximou-se e, pela primeira vez em meses, tocou meu braço com os dedos frios. Volte quando estiver pronta, sussurrou. Vamos iniciar o leilão. Havia afastar-se com o seu caminhar de perdão. O corredor a envolveu. O quarteto executou os primeiros acordes de Noite Feliz com o pudor que só se ouve quando a letra mente. Eu não precisava de paz, precisava de método. Voltei ao salão. Rodrigo conversava com o fornecedor e com um homem baixo de sorriso enviesado. Usava a gravata 1 centímetro mais solta, como um adolescente autorizado a beber. Aproximei-me do bar. Uma água com gás, pedi ao barman. Com gelo, sem limão. O primeiro copo desceu como um balde sobre uma chama lenta. O segundo devolveu meu pulso ao lugar. Camila. Rodrigo apareceu subitamente à minha frente, bloqueando a luz. Tinha pressa no rosto e uma marca de lâmina mal passada no queixo. Não faça uma cena, não hoje. Nunca faço cenas, respondi. Eu cuido dos números. A porta fechada. Não começa com suas frases feitas, riu nervoso. É pro seu bem. Você, ultimamente, não procurou uma palavra salvadora alinhada. Alinhada com o quê? Perguntei. Com o uso de cartão institucional para comprar relógio? Com viagens para Punta del Este em fevereiro a trabalho? Viu piscar uma vez, duas. No brilho mínimo da pupila, li minha vantagem. Guardei-a. O salão estava cheio de olhos. Escândalo é o esporte favorito dos tolos. Não vamos falar disso aqui, cortou. Papai já falou, mamãe também. Agora é sua vez de respeitar, só dessa vez. Só dessa vez, repeti como quem registra um débito. Vou colocar como resolução de ano novo. Ótimo, disse ele, e juro que vi relaxar 1 centímetro. Em janeiro a gente conversa sobre o seu caso, te juro. Mas agora, estendeu o braço como quem oferece o mundo. Participa, sorri, ajuda com os cheques do leilão. É para isso que você é boa. É para isso que você é boa. A frase me atravessou como alfinete. O sorriso surgiu polido, automático. Sou boa em muita coisa, mas às vezes, Rodrigo, a maior virtude é saber a hora certa de se retirar. De quê? De um incêndio. Deixei-o com a testa franzida
e caminhei até a mesa de leilão silencioso. Sobre tábuas de madeira clara, fotografias em preto e branco de prédios históricos, jantares em restaurantes estrelados, um fim de semana em um vinhedo. Minha mãe passava com uma caneta de tinta azul somando doações. Quando me viu, fez aquele gesto que imitava um abraço sem se aproximar. Peguei um cartão, escrevi um valor. Minha caligrafia saiu tão vertical quanto um juramento. O mestre de cerimônias retomou o microfone. Anunciou um lote de arte doado por um amigo da casa. Os lances subiram em ondas secas. O burburinho, essa maré que tudo cobre, voltou ao seu ponto morno. Meu celular vibrou na clutch. Uma mensagem de um número salvo como Helena Compliance. Abri discretamente. Confirmo o recebimento informal do seu rascunho. Para executar o bloqueio hoje, preciso da sua voz e do token. Deseja agendar para amanhã cedo ou proceder agora? Olhei o relógio. 19h58. Em 22 minutos começariam as transações agendadas do encerramento da confraternização. Transferências a fornecedores, pagamentos de buffet, depósitos na conta intermediária, que Rodrigo defendeu na última reunião para agilizar. 22 minutos em que tudo poderia seguir como eles planejaram, ou como eu havia previsto que não seguiria mais. Guardei o celular, voltei a respirar em 4 tempos. As luzes do salão pareceram diminuir um grau, talvez porque meu sangue encontrara seu curso. Um garçom passou com uma bandeja de folhados de queijo de cabra e mel. Peguei um, mordi, não senti o gosto. O jazz de fundo virara uma pontada atrás da orelha. Camila... Meu pai se aproximou com a mão estendida. Aquela condescendência que usa quando quer que toda a sala acredite que tá tudo bem. Filha, que bom te ver aqui, se integrando. Se integrando. De repente, todas as palavras pareciam variações da mesma operação. Excluir, reorganizar, apagar. Pai, respondi. Que seja uma grande noite de arrecadação. Vai ser, garantiu com aquele otimismo que às vezes confundíamos com fé. Somos uma família com propósito? Sempre, respondi, e os dois sorrimos como embaixadores que negociam uma trégua, sabendo que a artilharia ainda está apontada. Ele foi apertar mãos, eu para minha sacada. O ar tinha caído mais um grão. Peguei o celular, abri o rascunho do e-mail. Reli meus parágrafos, claros, secos, sem adjetivos. Toquei no botão de anexar. A câmera do celular ainda guardava a data e a hora das fotos do relógio, do restaurante, da nota com gorjeta generosa que não batia com nenhum orçamento. Subi tudo, um por um, como quem coloca peças numa vitrine à prova de negações. Pressionei salvar. O celular vibrou de novo. Estou diante da central, escreveu Helena. Se for agora, o bloqueio será imediato, com revisão manual na próxima abertura bancária. Preciso do seu ok e do token. Meus dedos buscaram o chaveiro no bolso interno da clutch. O token, um pequeno oval cinza, pesava exatamente o necessário na palma. Olhei para a presilha da minha avó, prata antiga, desenho de folhas. No reflexo dela, por um segundo, vi meu próprio rosto. E me pareceu o rosto de uma mulher que finalmente entendeu para que serve a elegância. Para manter a mão firme no minuto exato. O quarteto trocou a música. Agora era aquela Carol of the Bells, a melodia que soa como engrenagens e relógios, como mecanismos invisíveis se encaixando por dentro. Contei mentalmente, 19 minutos. Não transforme isso numa guerra, ouvi minha própria voz no tom da minha mãe. Mas o que é uma guerra, então, se não uma maneira de dizer basta? Digitei. Proceder agora. Bloqueio total de contas operacionais e fundos vinculados à Fundação Valdívia, conforme anexo A. Autentico. Pressionei enviar. 1 segundo depois, o telefone tocou. Helena. Boa noite, senhora Valdívia. Sua voz era precisa, sem adornos. Antes de executar, preciso da sua confirmação verbal.
Nome completo, chave de autenticação e código do token. Engoli seco. Não por medo, pelo ar gelado. Nome completo, Camila Valdívia Ortiz. Chave de autenticação, Cedro 1979. Código temporário, pressionei o botão do token. A tela acendeu com 6 dígitos verdes. 460912. Recebido, disse ela. Um momento, por favor. O coral continuava a música. Alguém soltou uma risada ao longe, aquele som de vidro que às vezes precede a fratura. As luzes da árvore piscaram, como se tivessem ouvido algo antes de todos. Senhora Valdívia, voltou Helena. O sistema emitiu um alerta. Há uma conta intermediária com permissões atualizadas recentemente e um lote de transferências programadas para daqui 20 minutos. O bloqueio as interromperia. Confirma que essa é sua intenção? Olhei para o salão. Vi Rodrigo curvado sobre a mesa de leilão, assinando como se cada traço fosse o batimento do seu poder. Vi minha mãe aprovando algo com um aceno. Vi meu pai brindando com o prefeito. Vi a menina da rena correndo até a árvore, orgulhosa do seu desenho. Confirmo, respondi. Preciso de uma segunda confirmação por protocolo, insistiu ela, e sua ética me reconciliou com o mundo. Autoriza bloqueio total, sem exceções, até nova instrução por escrito e ata do conselho. Meu coração deu um golpe suave, como um punho fechado em uma luva de veludo. Autorizo. Então, ouvi o clique de um teclado. Neste instante aparecerá uma mensagem em sua tela para validar com sua digital. Está vendo? Olhei o celular. Um retângulo branco surgiu sobre o app do banco. Confirmar bloqueio imediato das contas da Fundação Valdívia. Esta ação enviará alertas a todos os signatários e fornecedores. Aceitar? Cancelar. Abaixo, um círculo pedia a digital. Coloquei o polegar sobre o vidro. Senti a vibração mínima, como a respiração de um bicho pequeno que se entrega à mão. O coral subiu de tom. Um garçom empurrou discretamente um carrinho de taças para o palco. Minha mãe levantou os olhos. Rodrigo, a 2 metros da mesa de leilão, enfiou a mão no bolso. Seu relógio brilhou sob a luz da árvore. No canto da visão, o morro escuro parecia inclinar-se. Mantive o polegar a 1 milímetro do centro. O círculo me esperava, impassível, obediente. A tela devolveu o reflexo dos meus olhos. 2 pedras claras, prestes a lançar uma onda. Respirei mais uma vez. Lá dentro, alguém anunciou: uma salva de palmas para nossos doadores. Aqui fora, o ar cheirava a cedro e a metal novo. A notificação piscou. Token válido por 20 segundos. Camila? Ouvi atrás de mim. Aquela voz que me conhece desde que eu não tinha nome. Era meu pai. Filha, o que você está fazendo? Não olhei. Meu polegar desceu mais 1 milímetro. A luz do círculo contornando a polpa como um eclipse invertido. O coral subiu uma 8ª. Meu polegar tocou o vidro. E então, atrás de mim, a mão do meu pai roçou meu pulso, de leve. Estou te pedindo, disse, e pela primeira vez precisei buscar certeza na voz dele, que você não estrague a noite. O círculo sob meu dedo começou a se preencher, devagar, com decisão. Camila, disse minha mãe da porta, sem se aproximar. Não. A vibração na base do celular crescia como um trovão contido, e o círculo, quase completo, refletiu por um segundo o desenho torto da rena. E justo quando o círculo ia se fechar, minha tela lançou uma pergunta nova, inesperada, como uma pedra num lago calmo. Alerta! Uma notificação será enviada diretamente a todos os signatários, incluindo Mariela Valdívia. Deseja continuar? Senti de repente o olhar da minha irmã cravado na minha nuca. Ergui levemente o polegar. O círculo ficou em 98%. A noite, suspensa. O círculo estava em 98% e o ar tinha a densidade de um vidro espesso.
Notificação a todos os signatários, incluindo Mariela, dizia a tela, como se o sistema tivesse aprendido a crueldade humana. Não me virei, senti sem ver a respiração do meu pai, próxima, carregada do leve cheiro de uísque defumado que ele se permitia em eventos longos. Minha mãe, a poucos passos, segurava a clutch como quem segura uma certeza. A palavra todos começou a pulsar no ritmo de Jingle Bells, e então, através do reflexo mínimo no vidro do celular, vi Mariela, não mais de 2 metros atrás, o cabelo preso por uma tiara de veludo preto, os olhos arregalados daquele jeito que eu conhecia desde que éramos meninas. Fez um gesto minúsculo. Passou o polegar pelo lóbulo da orelha esquerda uma vez. Era nosso código, inventado aos 12 anos, quando queríamos atravessar a rua sozinhas, sem pedir permissão. Vai. Desci o polegar. O círculo se fechou com um brilho pálido e um zumbido quase imperceptível. A tela vibrou. Bloqueio aplicado. Protocolo 88417. Restrição total a contas operacionais e fundos fiduciários. Alertas enviados. Logo em seguida, outra notificação surgiu como uma badalada. Transferência programada para Loreto Serviços Integrados Ltda. 1.280.000. Recusada, por restrição. E mais uma, em cascata. Pagamento POS Buffet Arguello. Recusados. Pagamento Decorarte. Recusado. Conta intermediária R17. Congelada. Não, disse minha mãe dessa vez em voz audível, como quem tenta barganhar com o destino uma única sílaba. Meu pai apertou meu pulso. Seu polegar, carregado de décadas de acordos fechados em mesas de mogno, tremia. Não foi um gesto violento. Foi o gesto de alguém que descobre uma rachadura onde antes só havia chão sólido. Filha, disse ele, forçando um sorriso que parecia com ele e com um estranho ao mesmo tempo. Vem, 1 minuto, a gente conversa. Soltei-lhe com delicadeza. Sustentei seu olhar como se segura uma corda esticada, sem cortá-la, mas sem soltá-la. Agora não, respondi. Houve uma comunicação, você sabe, para evitar escândalo. Rodrigo apareceu vindo do salão, com a mandíbula dura e o celular aceso, a luz azul da tela iluminando seu rosto. Ouvi a vibração insistente, notificações caindo como bolinhas de gude em mármore. Seus olhos pararam no meu telefone, depois na minha mão. O canto de sua boca se contraiu, buscando uma palavra que não encontrou. No salão, algo mudou de temperatura. Os POS do bar começaram a emitir seus bips de erro, aquele som curto que qualquer um que já tentou pagar algo no Natal reconhece. O barman, treinado para a discrição, mexia nos cabos e dispositivos como um mágico desorientado. O mestre de cerimônias, ainda alheio, anunciou com voz vibrante: um fim de semana para 2 em Gramado, cortesia dos nossos parceiros da... Está recusando, murmurou um fornecedor ao ouvido da minha mãe, sem disfarçar o suficiente. E eu preciso receber hoje. Minha mãe não piscou. Sua elegância, tantas vezes invejada por mim e outras tantas odiada, ativou-se em modo pânico. Ela apenas assentia. Assentia como se o problema pudesse ser resolvido com simples gestos. Mariela se aproximou finalmente. Seus dedos estavam frios. Seu olhar era uma corda esticada também. Estou com você, sussurrou, e em seu sussurro ouvi a exata medida de medo e lealdade que uma irmã pode carregar. O celular vibrou novamente. Helena, compliance. Bloqueio executado. Conforme circular interna, a Comissão de Fiscalização da Fundação e o auditor externo foram notificados. Deseja que eu mesma fale com quem estiver em campo? Respondi. Sim, Dr. Duran, auditor externo, está presente. Enviar resumo técnico. Fechei os olhos por 2 segundos. Ouvi como se o salão respirasse diferente.
Os sons cotidianos, pratos, risos, passos, se desmancharam. O que restou foi um ritmo novo, a certeza de que o sistema que achavam servir à sua vontade obedecia apenas a si mesmo. O sistema nunca pertence a eles, ele tem sua própria ortografia. O que você fez? Rodrigo se postou diante de mim. Cheirava a uma colônia com notas de baunilha, daquelas que justificam gastos de representação em contas mal descritas. O que você fez, Camila? Ativei o anexo A. Instrução de bloqueio preventivo diante de irregularidades. Está na ata 142, lembra? Você se absteve, eu votei a favor. Meu pai engoliu seco. Por um segundo, sua máscara de patriarca revelou o homem que descobre que seu nome já não é senha suficiente. Tentou recuperar o tom. Não vamos expor assuntos administrativos na nossa confraternização. O que você acha que viu será revisado, como tudo é, em janeiro. Já está sendo revisado, respondi, e levantei o telefone o suficiente para que vissem a sequência de alertas. Operação em comum sinalizada, conforme Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Transferência a serviços relacionados, com incidência parcial com lista interna de risco. Nada de sorrisos, nada de teatralidade. A evidência não grita, ela mostra. Um membro da equipe se aproximou do palco e coçuchou algo ao mestre de cerimônias. Ele bebeu um gole d'água, improvisou. Vamos fazer uma breve pausa musical enquanto coordenamos o próximo item do leilão. O quarteto obedeceu com uma música que parecia uma ponte suspensa. A pausa empurrou as pessoas ao burburinho especulativo com que se devoram famílias de prestígio. Algo está acontecendo. Então apareceu o Dr. Duran, nosso auditor externo. Terno cinza claro, óculos de armação fina, uma pasta tão fina que dava medo. Cumprimentou-me com um gesto mínimo e, como se estivéssemos num corredor de tribunal, falou baixo, direito. Recebi o resumo técnico. A restrição está em conformidade. Pelos estatutos, procede com a instrução simples e autenticação. Agora virá a parte institucional, conselho extraordinário ou, no mínimo, ata de incidente. E baixou ainda mais a voz. O nome Loreto Serviços consta na nossa nota de partes relacionadas desde setembro. Rodrigo se mexeu, desconfortável, como se o terno recém-passado estivesse forrado de espinhos. Doutor, disse meu pai, com a autoridade em que habitou por 40 anos, não é a ocasião. Nenhuma é, até que é, respondeu Duran, com aquela neutralidade que queima. E hoje, Sr. Valdívia, é. Entramos na sala reservada, a de reuniões tensas, paredes de madeira, uma tela com o logotipo da fundação e uma mesa oval com cadeiras que rangem só o suficiente quando alguém perde a razão. O ambiente tinha cheiro de cera de madeira e tinta de marcador. A fechadura magnética se trancou com aquele bip seco típico de escritório. Meu pai tomou a cabeceira. À sua direita, minha mãe. À esquerda, Rodrigo. Mariela e eu sentamos do outro lado. Ao meu lado, o Dr. Duran colocou sua pasta sobre a mesa como quem apresenta um dossiê diante de um juiz. Aqui, começou meu pai, direto, não somos espetáculo, somos família e somos conselho. Camila, reverta o bloqueio, agora. Não vou permitir que um capricho destrua a confiança de quem nos segue há décadas. Abri minha própria pasta. 3 folhas, o anexo A, com marcações finas, o e-mail que enviei há 6 minutos e as fotos impressas do relógio importado e do recibo com gorjeta que não batia com nenhum centro de custo. Não é um capricho, disse, colocando cada documento sobre a mesa, como quem distribui cartas num jogo silencioso. É uma medida prevista e assinada por todos. Tipo de assinatura, conjunta A2 e A3. Alcance, bloqueio preventivo em caso de operações atípicas. Base legal, ata 142, cláusulas 4.3 e 5.1. Em setembro, você defendeu criar uma conta intermediária para agilizar pagamentos. Hoje, às 20h20, essa conta tentou transferir 1,28 milhão para Loreto Serviços Integrados.
Detalhe, Loreto tem o mesmo representante legal da área Análise do Norte, empresa onde você, curiosamente, perdeu um relógio importado em agosto. Rodrigo se inclinou à frente, os cotovelos na mesa, como se quisesse empurrar o mundo de volta ao lugar. Você está me acusando de quê? Com base em fotos de paparazzi e sua obsessão por controle? Riu, uma risada curta, de cachorro que acabou de levar um pisão. Loreto é fornecedor de logística, subcontrata equipe para eventos. Te lembra alguma coisa? Esta confraternização. Duran interveio com sua voz metrônoma. Loreto não consta na nossa lista de fornecedores auditados de 2022 nem de 2023. Entrou em outubro com 3 notas fiscais urgentes por coordenação operacional. As assinaturas, fez um gesto, não coincidem com o nosso padrão interno. Minha mãe deixou a caneta sobre a mesa. Sua mão tremia levemente. Recolheu-a por baixo da mesa, como certas mulheres escondem a fragilidade quando não cabe no colo. Camila, disse ela com o tom de quem tenta ensinar, falando como quem acalma. Se você quisesse resolver, teria vindo conversar. Isso é desproporcional. Não, isso é proporcional. Desproporcional foi anunciar publicamente que todos concordamos em me excluir do Natal. Desproporcional é um lote de transferências para Loreto na noite da confraternização. E desproporcional foi usar meu nome como símbolo de unidade, sabendo que você, olhei para meu pai, assinou um mandato me autorizando a fazer exatamente o que eu fiz. A tela da sala, conectada à plataforma bancária, piscou com um novo e-mail. Duran, com o consentimento do meu pai, que não veio, mas foi subentendido, abriu. Resumo executivo. Bloqueio preventivo Fundação Valdívia. Status ativo. Próximo passo, conselho extraordinário, ata de incidente, notificação a doadores principais. Apenas se duração maior que 48 horas. Contato, Helena Herrera, diretora de compliance. Anexo, um PDF com a ficha de risco da Loreto Serviços. Coincidências de representantes legais, endereços cruzados, alertas de partes relacionadas. Meu pai, então, falou com aquela voz baixa que ele reserva para conversas em que o respeito está por um fio. Não vou permitir que você acuse seu irmão. Ele não, corrigiu-se. Ninguém nesta mesa rouba. Inclinei-me para ele, não como filha, mas como procuradora. Minha voz limpou-se sozinha, sem nenhuma emoção. Eu também não permito, disse. Por isso, bloqueei. Se não houver nada, reabrimos em 24 horas e todos dormem em paz. Se houver algo, hoje não se rouba. Rodrigo soltou uma gargalhada amarga. E quem é você para permitir ou não permitir a polícia do Natal? A procuradora que você assinou como procuradora e a filha que vocês desconvidaram. Uma mistura curiosa. Mariela, silenciosa até então, tirou de sua bolsa um envelope pardo, amassado nas pontas. Eu, disse, e sua voz se quebrou como um copo de cristal fino atingido por uma nota aguda. Revisei os e-mails da Loreto hoje à tarde. Fui ao endereço fiscal. Me olhou. É uma casa fechada, com uma caixa de correio entupida e uma campainha morta. Toquei. Ninguém. Tirei fotos. Guardei isso. Colocou sobre a mesa comprovantes de notas fiscais com textos idênticos, copiados e colados, códigos de serviços genéricos e assinaturas claramente digitalizadas. Não soube. Olhou para o nosso pai. Não soube como contar. A respiração do meu pai tornou-se pesada. Ele não gritou. Quando o poder perde o megafone, ele busca a gravidade. Você me pediu essa conta intermediária, Rodrigo. Com quem você está fazendo o quê? Rodrigo ergueu o queixo altivo, ferido. Olhou primeiro para o meu pai, depois para mim, como se calculasse por onde sangraria menos. Com ninguém, com todos, com a realidade, disse.
A fundação deve favores, a política cobra pedágios, Loreto é um veículo, temporário para fazer o resto funcionar. O silêncio que se seguiu foi uma catedral. Nessa nave o cinismo ecoa. Não é, disse Duran, seco, é ilegal. Minha mãe, que conhece a palavra ilegal no idioma dos vestidos e dos protocolos, levantou-se. Era uma mulher diante de uma jaula escancarada. Basta, disse. Chega por hoje. Rodrigo, você vai cancelar o que tiver que cancelar. Camila, desbloqueia tudo e amanhã de manhã, não... Interrompi. Não haverá amanhã se hoje for assinado um desbloqueio sem ata, sem minuta, sem revisão. Não desbloqueia nada se a conta intermediária serve como via para veículos ou realidades que não se sustentam diante de um auditor. Querem institucionalidade? Aqui está. Convoca-se Conselho Extraordinário. Hoje, 21h30. Levanta-se ata de incidente. Convoca-se um tabelião, delibera-se e, olhei para meu pai, informam-se os doadores principais se a restrição ultrapassar 48 horas. Meu pai me olhou como se encara um adversário que de repente é da família. E você acha, disse ele, que ninguém vai sair da mesa quando notificarmos? Alguém bateu à porta, 3 toques secos, em ritmo. Meu pai não respondeu. Os toques se repetiram, agora com a impaciência de quem carrega boas ou más notícias que não podem esperar. Rodrigo se adiantou, abriu com brusquidão. Era o prefeito. Atrás dele, o controlador municipal e a diretora de uma das empresas doadoras mais relevantes. O prefeito sorriu com aquele sorriso que ele usava tanto em inaugurações de pontes quanto em missas de 7º dia. Desculpem a intromissão, disse. Lá fora há burburinho. Falaram de pagamentos recusados e alguém mencionou um bloqueio. Achei que talvez fosse melhor esclarecermos tudo institucionalmente, em público, para tranquilizar a todos. Meu pai ficou olhando para ele como quem encara um espelho que de repente reflete outro rosto. Respirou fundo e aquela respiração foi uma decisão. Não haverá escândalo, disse para si mesmo, mais do que para os outros. Não haverá, corrigi, se fizermos o certo agora. O prefeito, com o seu faio treinado, percebeu. O poder mudava de cadeira. Olhou para o controlador, que assentiu com profissionalismo. Na porta, ao fundo, o mestre de cerimônias aguardava, como quem espera a nota exata. Então, disse o prefeito, o que anunciamos? Meu celular vibrou no exato instante com um e-mail interno de TI Fundação. Movimentos suspeitos em atas digitais. Usuário R. Valdívia tentou editar a ata 142 há 3 minutos. Alteração proposta, revogação imediata de poderes de Camila Valdívia Ortiz. Edição bloqueada por política de segurança. Requer tabelião e 48 horas de publicação. Levantei o olhar e vi Rodrigo, ainda junto à porta, a mão próxima à maçaneta, a tela do celular se apagando. O Dr. Duran leu o e-mail por cima do meu ombro e pela primeira vez naquela noite soltou um assobio baixo, quase musical. Pois é isso que se anuncia, disse ele com a ironia mais seca que eu vi em meses, que não se revogam poderes com edição sorrateira às 8h30 da noite, que há conselho, tabelião e ata, e que a restrição protege, não prejudica. O prefeito inclinou a cabeça, ponderando o impacto público de cada palavra. Temos um tabelião? Perguntou. Sim, respondi, sustentando o olhar do meu pai. Cartório 128. Já está a caminho. Eu ainda não havia ligado, mas ia ligar. Apertei o fecho da minha avó. A prata estava morna. Camila, sussurrou. Tem algo mais que eu não te contei. Olhei para ela. Sua voz carregava uma sombra. Hoje, antes de vir, revisei no sistema de RH. A conta intermediária não pagou apenas a Loreto.
a folhas de pagamento fantasmas criadas por um usuário registrado como CVO Admin. CVO. Minhas iniciais. O mundo inclinou-se 1 milímetro. Senti como uma brasa fria que não apenas estavam preparando a defesa deles, mas a minha culpa. Isso não fui eu, disse, e minha voz não vacilou. Não sou desse tipo de descuido. Rodrigo sorriu com os lábios, não com os olhos. Isso você vai dizer no tribunal, murmurou. Abri a boca para responder, mas do salão nos chegou um aplauso, forte, sustentado, como se tivessem decidido aplaudir alguém que não estava ali. O mestre de cerimônias, talvez instruído por ninguém, talvez por todos, tomou o microfone e anunciou: enquanto nossos anfitriões coordenam detalhes, pedimos que permaneçam em seus lugares. Nesta noite, a transparência é o nosso maior presente. O prefeito se endireitou, enchendo os pulmões de discurso. O controlador ajustou a gravata. Meu pai passou os dedos pelo dorso do nariz, cansado pela primeira vez em décadas. Minha mãe fechou os olhos por um segundo, como quem protege uma vela do vento. Olhei para Mariela. Ela fixou os olhos em meus. Tinha mais uma coisa a dizer, e eu mais um mecanismo a acionar. O mundo puxou um pouco mais a barra de seu próprio tecido. O tal CVA Admin, disse Mariela, está vinculado a um IP da nossa casa, da casa do papai. Meu pai levantou a cabeça como se tivessem jogado água gelada sobre ele. A porta se entreabriu, revelando o tabelião do cartório 128, impecável, com o protocolo embaixo do abraço e a tinta seca de seu carimbo brilhando sob a luz fria do escritório. Boa noite, disse com a sobriedade de uma sala de cirurgia. Vamos proceder com a ata? Levantei-me, com o celular na mão e a garganta pronta, não para chorar, mas para ditar. Vamos proceder, disse. E justo quando dei o primeiro passo em direção à mesa, meu celular mostrou um novo alerta em vermelho, diferente, breve, indecoroso. Tentativa de desbloqueio autorizada por usuário duplo, R. Valdívia mais M. Valdívia. Confirmação pendente de terceiro fator, assinatura física. O sistema exigia uma tinta que ainda não estava sobre a mesa. Boa noite a todos, disse o tabelião com voz seca, neutra, como quem sabe que cada palavra sua pode virar processo. Colocou a pasta sobre a mesa, abriu e tirou o protocolo. Deixou-o diante do meu pai, como uma espécie de espelho invertido. Meu pai não se abalou. Respirou fundo e endireitou-se na cadeira. Doutor, disse, houve um excesso de zelo, um bloqueio aplicado sem consulta. Queremos regularizar a operação imediatamente e restaurar a confiança dos nossos doadores. Para isso, Rodrigo e eu, como signatários principais, solicitamos que fique registrado que instruímos o desbloqueio total. O tabelião o olhou, depois me olhou. Depois olhou para Duran. E o senhor, auditor? Duran endireitou as costas e pousou as mãos sobre a pasta. Pelos estatutos, disse, a procuradora é a senhorita Camila Valdívia. O poder é válido, registrado em cartório, vigente. Qualquer tentativa de desbloqueio duplo carece de legalidade se não houver ata extraordinária com todos os conselheiros presentes e assinatura do tabelião. E aqui estamos. Meu pai estalou a língua. Então, levantemos a ata, disse. Aqui e agora, com o tabelião. Que fique registrada a nossa decisão de desbloquear. Falei devagar, pesando cada sílaba como se fosse uma bala. Só um detalhe, pai. Qual? A ata deve incluir os motivos do bloqueio. E esses motivos se chamam Loreto Serviços, folhas de pagamento fantasmas e CVO Admin. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Rodrigo me lançou um olhar fulminante.
Você não vai sujar essa mesa com suas invenções, cuspiu. Mas foi Mariela quem se inclinou à frente, colocando os comprovantes que havia trazido no envelope pardo. Não são invenções. Eu verifiquei. Está aqui. Está assinado. O tabelião observou os documentos, folheando-os com a calma de um cirurgião. Isso precisa ser incorporado à ata. Se for omitido, a ata é passível de impugnação. O rosto do meu pai se endureceu. Aquela veia na têmpora, que raramente aparecia, pulsava com fúria contida. Camila, disse com um tom que era metade súplica, metade sentença. Você realmente quer nos destruir? Respirei fundo. O broche da minha avó queimava na minha nuca como se me empurrasse para frente. Não, pai, respondi. Quero salvar o que ainda resta. A porta se abriu novamente. O prefeito apareceu, desta vez sem sorriso. As pessoas lá fora exigem respostas. Há rumores de fraude. Podemos dizer a eles que tudo está sob controle? Rodrigo se levantou bruscamente. Sim, disse ele fortemente. Podem dizer que minha irmã decidiu nos arruinar só para se sentir poderosa. A acusação caiu como um martelo. Todos se voltaram para mim. Mas antes que eu pudesse responder, o sistema emitiu um bip agudo. A tela mostrou um novo aviso. Usuário duplo R. Valdívia mais M. Valdívia, solicitação de assinatura física registrada. Tempo limite 15 minutos. O tabelião fechou seu protocolo com força. Senhores, se alguém tentar falsificar assinaturas neste contexto, não será um simples incidente, será um crime. E naquele instante, a porta se abriu de novo. Era a Helena, a oficial de compliance, com um envelope lacrado na mão e escoltada por um segurança do banco. Trago uma notificação formal de alerta à Comissão de Fiscalização Bancária, anunciou. Deve ser integrada à ata antes de qualquer decisão. A tensão tornou-se insuportável. Todos falavam com os olhos, ninguém com a boca. Eu entendi, de repente, que o que estava em jogo já não era apenas a fundação, nem o Natal. Era o sobrenome. Era a herança moral de gerações. E soube também que se eles conseguissem aquela maldita assinatura física, todo o meu movimento desabaria como um castelo de areia. O tabelião abriu o envelope, tirou o documento oficial e o colocou no centro da mesa. A palavra alerta, em letras maiúsculas vermelhas, brilhava sob a luz fria do escritório. E então, sem que ninguém esperasse, minha mãe se levantou, caminhou devagar até a mesa e pegou a caneta destinada à ata. Se alguém vai assinar, serei eu, disse. A caneta ficou suspensa sobre o papel. O relógio marcava 21h18. 12 minutos para o desfecho. Capítulo 4. 12 minutos. O ponteiro dos segundos do relógio de parede batia como um tambor de guerra. Cada tic-tac era um lembrete. Restavam 12 minutos antes que o sistema encerrasse a janela e a assinatura física se tornasse inválida. Minha mãe segurava a caneta sobre o papel. Ainda não havia escrito nada, mas só a imagem dela ali, de pé, como se fosse árbitra e carrasca ao mesmo tempo, era suficiente para gelar a sala. Mãe, disse eu, modulando a voz como quem fala com um cristal, você não é signatária neste poder. Sou esposa do seu pai, mãe desta família, rosto desta fundação. Se alguém tem que salvar a unidade, serei eu. O tabelião pigarreou. Sinto muito, senhora. A assinatura física válida corresponde apenas aos signatários registrados na ata constitutiva e no anexo vigente. A senhora não consta. Se assinar, a responsabilidade legal será sua. A caneta vacilou no ar. Minha mãe a abaixou, mas não sobre o papel. Deixou-a cair com força sobre a mesa. O som metálico ecoou como um sino no recinto.
Então que assine seu pai, disse, olhando primeiro para Rodrigo, depois para mim. Meu pai se ajeitou na cadeira, virou ligeiramente o rosto para mim. Seus olhos estavam cansados, sim, mas havia neles um fogo que eu não via desde a infância. Camila, disse, e só a forma como pronunciou o meu nome já soava como um pacto. Você tem razão em dizer que erros foram cometidos aqui. Rodrigo exagerou, e eu permiti. Mas nada justifica nos destruir diante de todos. Devolva as contas, eu resolvo. Com cartas falsas, retruquei, apontando o e-mail na tela, com desbloqueio duplo forjado, o sistema já registrou a tentativa, pai. A comissão já está ciente, não há retorno limpo. Rodrigo bateu na mesa com a palma da mão. Chega do seu teatro, rugiu. Você é uma viciada em controle. Quer ver-nos na cadeia, sua própria família. Eu apoio a Camila. O silêncio foi tão brutal que até o relógio pareceu parar. Minha mãe a olhou como se ela tivesse traído 2 vezes. Você também? Mariela não desviou o olhar. Também. Duran abriu sua pasta e deslizou um documento até o tabelião. Aqui estão as notas fiscais duplicadas. Aqui, as transferências para contas vinculadas. Se alguém quiser assinar para desbloquear, terá que fazê-lo sobre este monte de provas, e eu serei testemunha de que o fez ciente. O tabelião assentiu, solene. Se for assinado nestas condições, a ata não será apenas inválida, será prova de conivência. Meu pai levou a mão à testa. O suor brilhava em suas têmporas. Rodrigo, desesperado, sacou o celular, desbloqueou com raiva e começou a digitar freneticamente. Helena, a oficial de compliance, o interceptou. Senhor, tudo que enviar desse dispositivo está sendo monitorado. Sugiro que não agrave ainda mais a sua situação. Rodrigo lançou a ela um olhar de ódio, mas guardou o telefone. O relógio marcava 21h24. 8 minutos. O prefeito, que até então havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Senhoras e senhores, lá fora as pessoas cochicham. Os jornalistas já sentiram o sangue quente. Se em 8 minutos não sairmos com uma versão oficial, amanhã não haverá manchete que não nos destrua. A manchete já está escrita. Depende de nós se dirá fraude descoberta ou fraude acobertada. Meu pai me olhou longamente, e naquele silêncio percebi o que mais me doía. Não era apenas raiva, era medo. O que você quer em troca, Camila? Qual a condição para soltar isso? Respirei, toquei o broche frio da minha avó e soube que era o momento de revelar o que vinha planejando há meses. Quero o controle da fundação. Quero a presidência executiva, as assinaturas bancárias e a prestação pública de contas em reunião extraordinária. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala. Rodrigo se recostou na cadeira, rindo com desprezo. Você enlouqueceu. Nunca vai conseguir isso. O tabelião me olhou com atenção. Se for convocada uma reunião extraordinária agora, com presença dos conselheiros e testemunhas, é possível votar a mudança de presidência. É legal. Meu pai bateu na mesa com o punho fechado. Jamais entregarei o que levei uma vida para construir. O relógio marcava 21h27. 3 minutos. O tabelião abriu seu protocolo. Então decidam agora. Ou assinam o desbloqueio, com todas as consequências legais que isso implica, olhou para Rodrigo e meu pai, ou lavramos ata para a votação da mudança de presidência. Todos olhavam para o relógio. Lá fora os murmúrios aumentavam. O som era como um mar revolto prestes a nos engolir. O ponteiro dos segundos marcou o último tique antes das 21h28. E nesse instante, Rodrigo se levantou de repente, arrancou a caneta da mesa e com um gesto furioso a levou até a ata. Eu assino! Gritou.
A tinta estava a milímetros do papel. E então, a porta se escancarou. Um segurança entrou ofegante. Tem imprensa lá fora, anunciou, e alguém vazou os documentos do bloqueio. Já estão nas redes sociais. A sala inteira congelou. O relógio marcava 21h30. 1 minuto. Capítulo 5. O vazamento. 21h29. O ponteiro dos segundos parecia zombar de todos nós, devorando o último minuto com uma lentidão cruel. O segurança, ainda ofegante, segurava o celular no alto. De onde eu estava, consegui ver a tela. Manchetes improvisadas nas redes sociais, fotos do documento de bloqueio, meu nome sublinhado e a palavra que muda tudo: fraude. O silêncio na sala foi absoluto. Meu pai, pálido, fechou os olhos por um instante. Rodrigo ainda segurava a caneta suspensa sobre a ata, como se o tempo pudesse apagar o que já estava escrito na internet. "Quem vazou isso?" perguntou minha mãe com a voz trêmula. O segurança engoliu seco. "Não sabemos, senhora, mas já viralizou. Os jornalistas estão na porta principal, exigem declarações imediatas." O prefeito se adiantou, pigarreando como quem busca o tom certo para um discurso impossível. "Se não apresentarmos uma versão oficial agora, amanhã todos nós estaremos nas manchetes como cúmplices. O dano à fundação será irreversível." Duran, com calma cirúrgica, apontou para a tela do sistema bancário. "Senhores, a tentativa de desbloqueio duplo já está registrada. A fraude já é pública. A única coisa que pode salvá-los agora é mostrar institucionalidade imediata." Rodrigo me lançou um olhar de ódio. "Foi você, né? Foi você que vazou isso?" Não precisava. As provas sempre encontram seu caminho quando a mentira apodrece. O relógio marcou 21h30. O sistema emitiu um aviso sonoro agudo. "Janela de assinatura física expirada. Solicitação de desbloqueio cancelada." A caneta caiu da mão de Rodrigo e rolou sobre a mesa, deixando um rastro de tinta. O ciclo havia se fechado. Nada mais podia ser desfeito. O tabelião levantou a voz com solenidade. "Com o encerramento da janela de assinatura, o bloqueio permanece em vigor até que o Conselho Extraordinário decida o contrário. Proponho lavrar a ata neste momento." Mariela interveio de imediato. "Eu voto a favor de convocar o conselho e submeter à votação a mudança de presidência." Minha mãe levou as mãos ao rosto. "Isso vai nos destruir." "Não, mãe. Isso vai nos reconstruir." O prefeito, consciente de que o espetáculo já havia fugido do controle de todos, assentiu com gravidade. "Serei testemunha. O controlador também. Assim poderão anunciar lá fora com legitimidade." Rodrigo bateu na mesa com as 2 mãos. "Isso é um golpe, um maldito golpe familiar." "Não", disse eu, "é um resgate." O tabelião abriu seu protocolo, redigindo em voz alta. "Na cidade de Porto Alegre, às 21h31 do dia 24 de dezembro, realiza-se sessão extraordinária do Conselho da Fundação Valdívia. Comparecem." Levantou o olhar. "Quem preside esta sessão?" Todos olharam para o meu pai. Ele respirou fundo e, pela primeira vez na vida, baixou o olhar. "Minha filha preside", disse, quase inaudível. "Camila preside." Senti um baque no peito, uma mistura de triunfo e vertigem. A menina que fui, que ouvia atrás das portas fechadas enquanto os adultos decidiam, de repente tinha voz. O tabelião assentiu com solenidade. "Fica registrado." Rodrigo deu um passo em minha direção, o rosto tomado pela raiva. "Você realmente acha que isso acabou?" Sussurrou, tão perto que só eu ouvi. "Está apenas começando." Antes que eu pudesse responder, um estrondo ecoou no salão principal. O murmúrio havia se transformado em gritos. O segurança abriu a porta mais uma vez. "A imprensa está entrando! Não conseguimos mais conter!"
O tabelião fechou o protocolo com força. Então teremos que fazer uma declaração oficial. O prefeito virou-se para mim. Camila, se agora você é a nova presidente executiva, terá que ser você a falar. Todos os olhares me atravessaram. Minha mãe com dor, meu pai com resignação, Rodrigo com ódio, Mariela com esperança. Respirei fundo, toquei o broche da minha avó, agora morno, como se me lembrasse de que elegância não é apenas estética, é resistência. Dei um passo em direção à porta. Lá fora, os flashes já iluminavam o corredor como relâmpagos. Eu sabia que, em segundos, teria que enfrentar o mundo e que minha primeira palavra seria o início de uma nova linhagem. Os flashes eram uma tempestade branca. Cada clarão me cegava por um instante e, quando recuperava a visão, novos rostos com microfones surgiam, ansiosos, vorazes. O corredor do Salão Magnólia havia se transformado em um campo de batalha midiático improvisado. Repórteres estendendo gravadores, fotógrafos levantando câmeras sobre os ombros e, ao fundo, os doadores murmurando com o desconforto de quem teme ter apostado no cavalo errado. O prefeito tentou abrir caminho com as mãos, murmurando: "Ordem, por favor!" Mas sua voz se perdeu sobre a avalanche de perguntas. É verdade que a Fundação Valdiva está sendo investigada por fraude? Quem ordenou o bloqueio das contas? Qual é o papel de Camila Valdívia nisso tudo? Rodrigo Valdívia desviou fundos para empresas fantasmas? Respirei fundo. O broche da minha avó parecia queimar na minha nuca como se me ditasse a postura. Não corri, não me escondi. Dei um passo à frente, busquei o pequeno palco onde horas antes haviam cantado Noite Feliz e subi lentamente os degraus. O murmúrio se transformou em um silêncio expectante. O microfone ainda estava ligado, abandonado pelo mestre de cerimônias. Eu o segurei. "Boa noite", disse, e o eco preencheu o salão como um gongo. Todas as cabeças se voltaram para mim. Até minha mãe, sentada à mesa central, me olhava como se não soubesse em que momento eu havia me tornado a protagonista da festa dela. "Sou Camila Valdívia Ortiz", continuei. E sim, é verdade, nesta noite eu ordenei o bloqueio das contas da fundação. Um murmúrio explosivo percorreu a sala, microfones estendidos, câmeras ligadas, um mar de olhos fixos em mim. Fiz isso amparada pelo poder notarial vigente, pelas cláusulas assinadas por este mesmo conselho, e o fiz porque detectei operações incomuns que comprometem a transparência da instituição. Rodrigo se levantou da mesa e gritou, desesperado: "Mentira! Ela está usando isso para roubar a fundação!" O eco da voz dele pairou no ar, mas eu não me abalei. "Não, Rodrigo. Não vim roubar nada. Vim devolver a esta fundação aquilo que ela nunca deveria ter perdido: a confiança." O burburinho se dividiu. Alguns aplaudiram timidamente, outros cochichavam nomes e valores, outros apenas gravavam conscientes de que estavam presenciando um momento histórico. O tabelião, de um canto da sala, levantou um documento lacrado. Sua voz grave cortou o ar. "Fica registrado em ata que, às 21h31, o Conselho Extraordinário da Fundação Valdívia reconheceu a senhora Camila Valdívia Ortiz como presidente executiva interina. A ata será protocolada imediatamente." Os flashes se tornaram ensurdecedores. O prefeito, vendo ali uma oportunidade política, pegou o microfone por um segundo. "Este é um exemplo de que em nossa cidade as instituições se fortalecem, mesmo quando a verdade incomoda." Ele se virou para mim, devolvendo o microfone. "Camila, a palavra é sua." Respirei fundo. Olhei para meu pai, derrotado, afundado na cadeira. Para minha mãe, com lágrimas contidas que brilhavam como cacos de espelho. Para Mariela, firme, queixo erguido. Para Rodrigo, vermelho de raiva, com o celular na mão como se buscasse um último recurso. Então falei: "A transparência não é inimiga. A verdade não destrói, ela purifica.
A partir de hoje, a Fundação Valdívia deixará de ser símbolo de uma elite fechada e passará a ser um espaço de serviço real. Abriremos as auditorias, informaremos cada doador e faremos com que cada centavo sirva à comunidade, não a bolsos privados. O aplauso que estourou foi desigual, tenso, mas suficiente. Alguns o fizeram com convicção, outros por medo de ficarem do lado errado da história. Rodrigo atravessou as mesas e subiu 2 degraus do palco. Não se atreva! Você não faz ideia do que está despertando. Helena, a oficial de compliance, posicionou-se entre nós com um gesto firme. Senhor Valdívia, lembro que todos os seus movimentos estão sob investigação. Aconselho que permaneça em silêncio. Rodrigo deu um passo para trás, furioso, como um animal acuado. Eu, em contrapartida, sentia que cada palavra me firmava ainda mais ao chão, como se pela primeira vez eu pertencesse àquele palco. Neste Natal, concluí, olhando para a multidão, me disseram que eu não era bem-vinda na minha própria família. Eu respondo abrindo as portas da verdade para todos. Um novo aplauso mais firme percorreu o salão. O tabelião fechou o protocolo, o prefeito sorriu para as câmeras e, em meio ao brilho dos flashes, percebi. Eu havia vencido a primeira batalha. Mas ao descer do palco, uma notificação apareceu no meu celular. Era de um remetente desconhecido. Cuidado, Camila. Loreto não é o que você pensa. E o das folhas de pagamento fantasmas é só o começo. O frio na espinha me atingiu em cheio. Lá fora, os corais de Natal ainda soavam. Aqui dentro, eu entendia que a guerra apenas havia mudado de cenário. O salão foi se esvaziando como um navio após o naufrágio. Os jornalistas saíram com manchetes no bolso, os doadores com expressões divididas entre alívio e desconfiança. A música natalina se reduziu a um murmúrio constrangido, como se até os sinos hesitassem em soar naquela noite. Eu permaneci num canto, revisando o mesmo recado no celular repetidas vezes. Loreto não é o que você pensa, e o das folhas de pagamento fantasmas é só o começo. Não havia número visível, apenas um remetente anônimo. Mas o tom, a precisão das palavras... Aquilo não era um boato qualquer, era um aviso. Helena, a oficial de compliance, se aproximou com passos controlados. "Posso ver?" perguntou. Mostrei a tela. Ela analisou com a testa franzida. Isso veio de alguém que conhece o sistema. Ninguém de fora falaria assim sobre folhas de pagamento. "Então, um infiltrado?" perguntei. "Ou alguém de dentro da sua própria família", respondeu, sem hesitar. A ideia me atingiu como água gelada. Olhei ao redor. Minha mãe recolhia seus pertences em silêncio, meu pai discutia baixinho com o prefeito, e Rodrigo havia desaparecido, provavelmente arquitetando seu contra-ataque. Mariela, por outro lado, se aproximou de mim com os olhos vermelhos, mas firmes. "Camila, tem algo que eu não te contei", sussurrou. Olhei para ela alarmada. "Fala agora." Ela tirou um envelope dobrado da bolsa. Entregou-me como se pesasse toneladas. Abri o envelope. Dentro havia cópias de escrituras, um contrato de fideicomisso e uma lista de beneficiários. Meus olhos pararam em uma linha que parecia escrita em fogo. Beneficiário alternativo, Fundação Loreto. Meu coração deu um salto. "Fundação?" perguntei incrédula. "Eu achava que era uma empresa fantasma." Mariela balançou a cabeça. "Não exatamente. Loreto existe, mas como fachada. Está registrada como associação civil, com fins beneficentes. Nos papéis, é uma gêmea da nossa. Mesmo objeto social, mesmos estatutos quase copiados. E adivinha quem aparece como presidente honorário?" Li a assinatura no rodapé. Senti o ar me faltar. "Papai?" Mariela assentiu.
Papai criou uma fundação paralela, com os mesmos doadores, as mesmas contas, mas com um circuito oculto para desviar dinheiro sem que o Conselho Real percebesse. Helena se inclinou para examinar os papéis, o rosto já endurecido. Isso não é mais apenas um bloqueio preventivo. Isso é contabilidade paralela institucional. Se confirmarmos, será um caso histórico. Fiquei em silêncio, segurando o envelope como se queimasse. De repente, compreendi o verdadeiro alcance. Rodrigo não era o cérebro da fraude. Ele era só o operador desajeitado, a mão visível. O arquiteto havia sido sempre o meu pai. As palavras dele horas antes ecoaram em mim. A família vem primeiro. Não, a família sempre foi o escudo. Helena voltou a falar, seca. Amanhã mesmo terei que reportar isso à comissão, mas a decisão de nomear seu pai como autor intelectual é sua. Engoli seco. Minha mãe, ainda sem saber de nada, se aproximava devagar, como se pressentisse que algo maior estava prestes a se revelar. Camila, disse ela, com um misto de súplica e orgulho. Você já teve sua vitória esta noite. Não destrua ainda mais. Olhei para ela. O perfume de jasmim me levou de volta à infância, mas já não era suficiente para adoçar a verdade. Mãe, respondi, não sou eu quem o destrói, é o que vocês fizeram. O tabelião reapareceu, com o protocolo debaixo do braço. Senhorita Valdívia, disse, a ata já foi lavrada, mas fui informado de que a Comissão Nacional Bancária convocará todos os conselheiros amanhã de manhã. Haverá citação formal. Meu pai levantou a cabeça. Nossos olhos se encontraram e, pela primeira vez, não vi poder neles, apenas cansaço. Camila, murmurou, você não sabe o que está fazendo. Eu sabia. Sabia desde o instante em que toquei aquela tela e ordenei o bloqueio. Mas agora eu tinha a prova. Meu pai havia criado uma herança invisível, um espelho duplo para esconder dinheiro sob o disfarce da caridade. O salão estava vazio. Lá fora, as luzes de Natal ainda piscavam, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que o verdadeiro confronto viria no dia seguinte, diante da comissão, dos doadores, do país inteiro se fosse preciso. E foi então que compreendi. A traição familiar tinha deixado de ser um assunto privado, tornara-se um caso público, e eu era a única capaz de sustentá-lo em pé. Helena guardou os documentos na pasta. Amanhã, tudo será decidido. Você está pronta para que seu pai seja investigado como qualquer outro criminoso? Fiquei olhando o broche da minha avó refletido no espelho do salão, e naquele reflexo já não vi a filha rejeitada no Natal. Vi a mulher que sustentava uma herança quebrada, pronta para reconstruí-la à sua maneira. Estou pronta, respondi. Mas por dentro, eu sabia. O mais difícil ainda estava por vir. Dizer ao mundo que o homem que todos chamavam de benfeitor era, na verdade, o autor da mais sombria traição. A manhã seguinte amanheceu sem piedade. O céu cinzenço de Monterrey pairava como um pano de aço sobre a cidade. Cheguei cedo, com a Mariela ao meu lado, o notário atrás de nós e a Helena carregando a sua pasta como se transportasse dinamite. Os corredores cheiravam a desinfetante e a café requentado. Cada passo ecoava, como se o chão quisesse lembrar-me da gravidade daquele dia. Lá fora, câmeras e jornalistas aguardavam. Cá dentro, homens e mulheres de fato escuro folheavam dossiês com a frieza de cirurgiões. Conduziram-nos até a sala principal. Uma mesa comprida, microfones, gravadores ligados. Ao fundo, o brasão da Comissão Nacional Bancária. Não havia luzes de Natal, nem cânticos, apenas a crua claridade da verdade. O presidente da comissão falou primeiro. Senhores Valdívia, esta sessão extraordinária tem como objetivo analisar as irregularidades detectadas nas contas da Fundação. Terão oportunidade de responder, mas saibam que já existe prova suficiente para avançar com sanções.
O meu pai, impecável no seu fato cinzento, tomou a palavra com a dignidade que ainda lhe restava. Senhores, tudo isso foi um grande mal-entendido. A minha filha agiu de forma precipitada. A fundação tem décadas de trabalho em prol da comunidade. Um erro administrativo não pode apagar uma vida de serviço. O presidente respondeu com uma calma gélida. Não estamos falando de um erro administrativo, senhor Valdívia. Falamos de uma segunda fundação, paralela, registrada em seu nome, Fundação Loreto. O murmurio atravessou a sala. O meu pai empalideceu, mas não desviou o olhar. Não foi fraude, tentou justificar-se. Foi um mecanismo alternativo de ameação de fundos. Um mecanismo ilegal, corrigiu Duran, o auditor, exibindo cópias do fideicomisso. Dinheiro que deveria estar em contas auditadas foi desviado para uma fachada. E aqui estão as assinaturas. Helena colocou sobre a mesa as transferências detectadas, faturas repetidas, folhas de pagamento fantasmas, pagamentos a funcionários inexistentes. Estava tudo ali, exposto, inegável. Rodrigo tentou levantar-se, mas o presidente foi firme. O senhor será investigado em processo separado pelas operações em seu nome. Se falar agora, só agravará a sua situação. Minha mãe mantinha os olhos fixos na mesa. Não defendia o meu pai, nem a mim. Estava num ponto suspenso, onde se compreendem demasiadas coisas, demasiado tarde. Chegou a minha vez. Sou Camila Valdívia, comecei. E confirmo que ordenei o bloqueio. Filo, porque descobri exatamente o que está aqui sendo exposto. Um sistema duplo de contas que disfarçava desvios. Hoje não falo como filha. Falo como procuradora legal e como nova presidente executiva da Fundação Valdívia. O murmurio subiu de tom. Os jornalistas tomavam notas furiosamente. Assumo a responsabilidade de limpar esta instituição. Os doadores, os beneficiários, a cidade inteira merece saber que o apelido Valdívia não continuará a ser sinônimo de segredos. O presidente assentiu. Fica registrado. O conselho será intervencionado provisoriamente e será nomeado um observador externo. Senhora Valdívia Ortiz, o seu papel será crucial nesta transição. Meu pai fechou os olhos. Rodrigo baixou a cabeça, mordendo os lábios. Mariela olhou para mim com um gesto que misturava orgulho e receio. Ao sairmos do edifício, o sol rompia finalmente entre as nuvens. Lá fora, a imprensa amontoava-se. Empurraram microfones para o meu rosto. É verdade que o seu pai será acusado formalmente? O que vai acontecer à fundação agora? Como vive essa traição familiar? Respirei fundo. Toquei no broche da minha avó, quente como uma promessa. A traição dói, mas mais ainda dói a mentira sustentada. Hoje, a verdade veio à luz. E se isso significa perder o apelido, que assim seja. Prefiro carregar o peso da liberdade do que a leveza da corrupção. Os flashes envolveram-me. Naquele instante, compreendi que a minha história já não me pertencia. Tornara-se símbolo, espelho, aviso para muitos. Nessa noite, não houve ceia de Natal para mim. Nem árvore, nem cânticos, nem abraços. Mas também não houve correntes invisíveis. Acendi uma vela no meu apartamento, sozinha, e observei a chama a oscilar. Não pensei no que tinha perdido. Pensei no que ganhei. A minha voz, o meu nome, a minha dignidade. E soube que, embora o caminho fosse longo, eu tinha iniciado uma nova herança. Não a dos segredos, mas da verdade. A minha família tirou-me o Natal. Eu respondi tirando-lhes as máscaras. Hoje sou livre, e com essa liberdade vou recomeçar, nem que seja do zero. E se esta história te tocou,
Lembra-te, a verdade tem sempre um preço, mas nunca é tão alto quanto o custo de viver na mentira. Segue-me, porque a próxima história pode ser a tua.